A Via Láctea sempre pareceu uma ilha eterna em um oceano escuro. Mas a história da Via Láctea é uma história de movimento, mudança e destino. A Via Láctea nasceu de colisões antigas e se expandiu como um organismo vivo. Em outra direção do cosmos, Andrômeda cresceu sob as mesmas leis universais. A galáxia de Andrômeda sempre esteve registrada no céu como um enigma silencioso. Durante séculos, Andrômeda foi apenas uma névoa brilhante vista a olho nu. Os astrônomos do passado acreditavam que Andrômeda era apenas uma nuvem dentro da Via Láctea. Somente no início do século XX, a humanidade descobriu a verdadeira escala desse objeto. O astrônomo Edwin Hubble provou que Andrômeda era uma galáxia completa fora da Via Láctea. Essa revelação mudou para sempre o entendimento sobre o tamanho do universo. O cosmos deixou de ser um lar único e tornou-se um vasto arquipélago de galáxias. Mas havia algo mais escondido na luz de Andrômeda. Ao analisar o espectro de Andrômeda, os cientistas perceberam um deslocamento para o azul. Esse deslocamento para o azul revelava um movimento inesperado. Andrômeda não estava se afastando. Andrômeda estava se aproximando em alta velocidade. A velocidade de aproximação ultrapassa 400 mil quilômetros por hora. A Via Láctea e Andrômeda estão em rota de colisão. O destino dessas duas galáxias começou a ser calculado com precisão ao longo das últimas décadas. E a conclusão é inescapável. Uma fusão galáctica acontecerá. Esse encontro cósmico transformará completamente o céu conhecido pela humanidade. O conhecimento dessa aproximação marcou um dos momentos mais importantes da astronomia moderna. A ciência passou a enxergar o universo como um gigantesco palco de encontros inevitáveis. A Via Láctea não está sozinha nesse movimento. Andrômeda também é puxada pelo mesmo oceano gravitacional. A gravidade une destinos que parecem separados por imensas distâncias. O futuro da Via Láctea e de Andrômeda é um futuro compartilhado. Mas esse futuro não é imediato. A colisão completa acontecerá daqui a cerca de 4 bilhões de anos. A humanidade talvez não esteja mais aqui para observar o espetáculo final. Mas o conhecimento dessa trajetória nos conecta diretamente ao futuro do cosmos. É como se o universo sussurrasse um aviso silencioso sobre sua constante transformação. Cada estrela das duas galáxias segue sua órbita, rumo ao encontro inevitável. E cada estrela carrega consigo histórias de luz e tempo. O destino das galáxias revela que o cosmos está sempre em movimento profundo. Nada no universo permanece parado. Nenhuma estrutura é eterna. E nenhuma fronteira é definitiva. Se você gosta de viajar por essa imensidão com conhecimento e imaginação, considere se inscrever no canal. Ao se inscrever, você apoia a criação de conteúdos que exploram o universo com profundidade. Compartilhe este vídeo com alguém que ama ciência e mistério. E deixe seu like para que essa jornada cósmica alcance mais pessoas. Agora, retorne sua mente ao grande enigma diante de nós. Por que duas galáxias gigantes estão destinadas a colidir? A resposta está nas forças fundamentais que moldam o universo. A gravidade é a arquiteta desse encontro monumental. A gravidade é a força que esculpe o caminho de cada estrela. E a gravidade está guiando a Via Láctea e Andrômeda em direção à fusão final. Para entender esse processo, é preciso compreender o passado dessas galáxias. A Via Láctea é uma espiral antiga formada por bilhões de anos de colisões menores. Andrômeda também cresceu absorvendo galáxias satélites ao longo do tempo. Ambas as galáxias são obras vivas, moldadas por encontros e reorganizações. A colisão entre elas será apenas mais um capítulo dessa longa evolução. A ciência moderna já simula com precisão o futuro dessa fusão. Essas simulações mostram discos se esticando como rios de estrelas. Mostram braços espirais se desfazendo e se formando de novo. Mostram buracos negros centrais se aproximando lentamente. Mostram a criação de uma nova galáxia maior e mais brilhante. Essa futura galáxia já possui um nome provisório.
Os astrônomos a chamam de Lactômeda. Lactômeda será uma fusão de passado, presente e futuro. Lactômeda terá uma forma mais arredondada, semelhante a uma elipse gigante. A formação de Lactômeda será uma das maiores transformações do grupo local, e o céu da Terra será completamente reescrito durante esse processo. Estrelas de Andrômeda invadirão a paisagem noturna. Estrelas da Via Láctea seguirão caminhos caóticos e imprevisíveis. Constelações familiares desaparecerão para dar lugar a padrões desconhecidos. O cerne dessa história é a impermanência cósmica. O universo não preserva nada como está. O universo transforma tudo. Cada galáxia é apenas uma etapa em uma evolução sem fim. A colisão não é uma catástrofe violenta como imaginamos. É um processo lento, majestoso e inevitável. As estrelas quase nunca se chocam diretamente. O que se choca são as estruturas invisíveis, como halos de matéria escura. A gravidade mistura essas estruturas com complexidade e beleza. Esse encontro remodela o espaço ao redor de cada estrela. E remodela o destino de sistemas solares inteiros. O futuro do sistema solar nesse cenário é incerto. Simulações sugerem que o sistema solar pode ser lançado para regiões externas da nova galáxia. Mas também é possível que o sistema solar permaneça relativamente estável. Essa incerteza alimenta o mistério dessa narrativa cósmica. A colisão entre a Via Láctea e Andrômeda é um evento raro até na escala universal. Poucos seres conscientes terão a chance de compreendê-lo. Somos uma espécie privilegiada por poder antecipar esse futuro longínquo. Assim como somos privilegiados por ver Andrômeda a olho nu em noites escuras. A luz que vemos de Andrômeda partiu daquela galáxia antes do surgimento da humanidade. Ao observar Andrômeda, observamos o passado profundo da própria existência. Mas ao entender sua aproximação, enxergamos também o futuro. O presente se torna uma ponte entre eras cósmicas. E nessa ponte, a humanidade encontra um significado maior. A colisão entre galáxias nos lembra da fragilidade do nosso lugar no universo. Mas também revela a grandiosidade do próprio cosmos. A compreensão desse destino cria uma conexão íntima com o infinito. Cada estrela se torna parte de uma história muito maior do que qualquer vida individual. E cada galáxia se torna um capítulo do livro universal. O encontro entre a Via Láctea e Andrômeda é um lembrete de que tudo está sempre em transformação. Mas também é um lembrete de que o universo cria beleza, até nos seus maiores colapsos. Diante dessa inevitável fusão, uma pergunta se eleva acima de todas as outras. Se até as maiores galáxias precisam se unir para evoluir, o que isso revela sobre o sentido da própria existência? A descoberta da aproximação entre a Via Láctea e Andrômeda começou com a luz de Andrômeda. A luz de Andrômeda traz informações escondidas em cada comprimento de onda. A espectroscopia revelou que a galáxia de Andrômeda exibia um desvio para o azul. O desvio para o azul indicava que Andrômeda estava se aproximando da Via Láctea. Esse movimento contrastava com a expansão geral do universo. Enquanto muitas galáxias se afastam, Andrômeda segue na direção oposta. O espectro de Andrômeda se tornou a primeira pista do futuro encontro cósmico. Os astrônomos calcularam a velocidade de aproximação com precisão crescente. A velocidade ultrapassa centenas de milhares de quilômetros por hora. Essa velocidade confirma que o encontro entre as duas galáxias é inevitável. A análise espectral repetida ao longo de décadas confirmou a tendência. As linhas espectrais de Andrômeda continuam deslocadas para o azul. A constância desse desvio para o azul elimina a possibilidade de erro esporádico. A comunidade científica aceitou o fato com base em múltiplas medições independentes. Os telescópios modernos aprofundaram esse entendimento. O telescópio espacial Hubble mediu o movimento das estrelas externas de Andrômeda. O movimento das estrelas revelou a trajetória da galáxia com maior clareza.
Os dados do Hubble mostraram que Andrômeda se move quase diretamente em direção à Via Láctea. Esse movimento direto reforça a inevitabilidade da colisão. As medições eliminaram a hipótese de uma passagem lateral. O futuro encontro é um alinhamento profundo guiado pela gravidade. Os astrônomos também mediram o deslocamento do gás interestelar de Andrômeda. Esse gás segue a mesma direção geral de aproximação. O desvio para o azul aparece tanto em estrelas quanto em nuvens de hidrogênio. A concordância entre esses dados fortalece a conclusão do movimento. A radiação de fundo do universo foi usada como referência no cálculo das velocidades relativas. O estudo do fundo cósmico permitiu corrigir movimentos locais e medir a aproximação com precisão. Os cálculos simulam como as duas galáxias orbitam o centro gravitacional do grupo local. Esse movimento revela que as duas galáxias estão ligadas por interações de longa data. O grupo local funciona como um sistema dinâmico que organiza seus membros ao longo do tempo. Nesse sistema, a Via Láctea e Andrômeda são os corpos mais massivos. A massa dessas galáxias domina a dinâmica gravitacional do grupo local. A interação gravitacional entre essas massas é inevitável e crescente. Os astrônomos compararam modelos teóricos com simulações computacionais. As simulações mostraram que todas as pistas convergem para a colisão futura. Cada modelo independente indica a fusão das galáxias em alguns bilhões de anos. Esse consenso fortalece a confiança científica no fenômeno. Houve um tempo em que parte da comunidade científica questionou a precisão das medições. Alguns cientistas sugeriram que a velocidade lateral de Andrômeda poderia evitar a colisão. Essa hipótese dependia de um movimento quase invisível no plano do céu. A precisão limitada das primeiras medições dificultava a conclusão definitiva. Mas os instrumentos modernos eliminaram essa dúvida. A medição do movimento transversal de Andrômeda mostrou valores mínimos. O movimento transversal é insuficiente para impedir o encontro galáctico. As controvérsias se dissiparam diante das novas evidências. Os dados de rádio confirmaram a aproximação ao medir nuvens de hidrogênio neutro. Essas nuvens funcionam como marcadores estáveis do movimento da galáxia. A precisão da radioastronomia trouxe mais uma camada de confirmação. Telescópios infravermelhos também analisaram estruturas internas de Andrômeda. Essas análises mostraram que o movimento global da galáxia segue um padrão coerente. A coerência dos dados excluiu qualquer hipótese de erro sistemático único. Além disso, as estrelas satélites em torno de Andrômeda revelam sinais de perturbação gravitacional. Essas perturbações mostram o quanto o grupo local está se reorganizando sob forças profundas. A Via Láctea também exerce perturbações em suas galáxias satélites. Essas perturbações demonstram a influência recíproca entre as duas gigantes espirais. A medição da massa total de Andrômeda reforçou o entendimento do movimento. Andrômeda possui massa comparável ou até ligeiramente superior à massa da Via Láctea. Massas tão grandes inevitavelmente interagem de modo profundo ao longo de bilhões de anos. A distribuição da matéria escura ao redor das duas galáxias foi mapeada. Os halos de matéria escura revelam a verdadeira influência gravitacional. Os halos de matéria escura se estendem muito além dos discos visíveis das duas galáxias. Esses halos já estão se aproximando antes mesmo dos discos luminosos colidirem. A sobreposição gradual dos halos de matéria escura confirma a fusão futura. As simulações de matéria escura mostram que o processo já começou em escalas invisíveis. A colisão será guiada principalmente por interações invisíveis entre esses halos. Esse entendimento transformou a percepção sobre o fenômeno. O encontro já não é apenas uma previsão distante. O encontro é um processo em andamento. As medições de velocidade radial continuam sendo atualizadas com métodos mais precisos. Cada atualização reforça o movimento contínuo de aproximação. A astrometria moderna monitora pequenas mudanças na posição aparente de Andrômeda. Essas mudanças microscópicas confirmam grandes verdades cósmicas.
A união de diferentes métodos tornou a conclusão inquestionável. A ciência demonstrou que a colisão não é um mito. A colisão é um dado matemático consolidado. Mesmo com toda a precisão, alguns detalhes ainda geram debates. A incerteza maior está na exata forma como as ondas gravitacionais se comportarão durante a fusão. As ondas gravitacionais podem revelar movimentos sutis antes da colisão visível. Novos instrumentos estão sendo preparados para medir esses sinais antecipados. Alguns cientistas acreditam que o primeiro sinal real virá da distorção do espaço-tempo. Outros acreditam que virá da reorganização inicial dos halos de matéria escura. A diversidade de hipóteses torna a investigação mais rica. Mas a conclusão geral permanece inabalável. O encontro entre a Via Láctea e Andrômeda está garantido. Evidências observacionais sustentam essa previsão. Evidências teóricas reforçam o cenário. Evidências computacionais simulam o futuro com detalhes impressionantes. A soma de tudo isso forma um mosaico consistente. Cada telescópio adicionou uma peça ao quebra-cabeça da colisão galáctica. Cada espectro revelou uma verdade escondida na luz. Cada cálculo aproximou a humanidade da certeza do destino cósmico. O conhecimento atual é fruto de gerações de estudos dedicados. A história da ciência se entrelaça com a história das galáxias. E agora a humanidade sabe que vive em um universo muito mais dinâmico do que imaginava. As provas da colisão entre a Via Láctea e Andrômeda formam um dos pilares da astronomia moderna. E essas provas revelam a grandiosidade do tempo cósmico. Cada descoberta reafirma que o universo é um organismo em constante mutação. E cada evidência reforça a beleza dessa transformação inevitável. Ao entender esse destino, a humanidade compreende melhor seu próprio lugar no cosmos. E a pergunta agora não é se vai acontecer, mas como essa colisão remodelará o futuro do universo local. Desde os primeiros olhares curiosos para o céu, a humanidade perseguiu respostas que pareciam inalcançáveis, e entre todas as perguntas, uma começou a se destacar: para onde realmente estavam indo as nossas galáxias vizinhas? Astrônomos de todo o mundo iniciaram uma busca que atravessaria décadas. Uma busca que exigiria coragem científica, paciência e tecnologia além do imaginável. As primeiras observações revelaram padrões que ninguém entendia completamente. Equipamentos rudimentares captavam apenas pistas dispersas. E cada pequena pista levantava ainda mais perguntas. Com o tempo, expedições inteiras foram organizadas para observar o céu com maior precisão. Grupos independentes competiam para registrar o menor desvio, a menor oscilação. Enquanto isso, a dúvida pairava. Seria possível prever o destino de galáxias inteiras? A busca ganhou força com o envio das primeiras sondas especializadas. Instrumentos calibrados milimetricamente começaram a registrar movimentos antes invisíveis. A cada nova medição, o cenário se tornava mais intrigante. Mas ainda faltava clareza. Telescópios mais potentes foram projetados para observar regiões mais distantes. Observatórios inteiros se dedicaram exclusivamente ao estudo da Via Láctea e de Andrômeda. O problema era complexo demais para olhos humanos sozinhos. Era preciso ir além, ultrapassar os limites da observação tradicional. E foi então que a modelagem científica assumiu o papel central. Supercomputadores começaram a simular cenários cósmicos em escala jamais vista. Cada simulação continha bilhões de partículas virtuais. Cada partícula obedecia a leis físicas precisas. E cada teste revelava um pedaço da verdade escondida no cosmos. A rota entre as duas galáxias começou a ganhar forma. Mas isso não aconteceu sem erros. Diversos modelos iniciais falharam miseravelmente. Alguns diziam que Andrômeda passaria ao lado da Via Láctea. Outros afirmavam que ela jamais nos alcançaria. Houve quem defendesse que as medições estavam completamente erradas. Foram anos de discussões acaloradas entre especialistas. Com dados cada vez mais precisos,
Novas hipóteses surgiam e caíam diariamente. O desafio era monumental. Prever a dança de duas galáxias é como prever o encontro de duas tempestades estelares. Pequenas margens de erro mudavam tudo. Mas a persistência científica nunca recuou. E assim, telescópios orbitais começaram a entrar em ação. Instrumentos fora da atmosfera trouxeram clareza inédita. As medições se tornaram mais estáveis, as velocidades ficaram mais nítidas, e pela primeira vez, um padrão consistente começou a surgir. As simulações passaram a convergir. Os dados deixaram de se contradizer, e a comunidade científica começou a enxergar a mesma conclusão. Mas antes dessa convergência, centenas de ideias foram descartadas. Houve teorias ousadas que sugeriam influências externas invisíveis. Houve cálculos que implicavam forças desconhecidas. E muitas dessas hipóteses desapareceram tão rápido quanto surgiram. A busca, entretanto, continuou. Em cada fracasso, um novo método surgia. Em cada dúvida, um novo observatório era acionado. Muitos cientistas dedicaram suas vidas inteiras a esse enigma. Alguns morreram sem ver a resposta final. Outros contribuíram sem nem imaginar aonde suas ideias nos levariam. A busca não era apenas técnica, era emocional, era humana. Era uma jornada movida pela necessidade de compreender o cosmos e pela necessidade ainda maior de compreender o nosso próprio lugar nele. A cada década, os cálculos ficavam mais precisos. A cada geração, a tecnologia se tornava mais poderosa. A rota das galáxias começou a ser traçada com mais confiança. E mesmo assim, dúvidas persistiam. Havia sempre a possibilidade de erros escondidos. Pequenas falhas nas medições poderiam comprometer tudo, mas o esforço coletivo corrigiu cada desvio. E pouco a pouco, o quebra-cabeça começou a se montar. Os mapas tridimensionais revelaram a posição exata das duas galáxias. A velocidade de aproximação foi confirmada repetidas vezes. O movimento deixou de ser especulação. Tornou-se fato. Todo esse trabalho gerou uma base de dados colossal. Tabelas, gráficos e simulações ocupavam servidores inteiros. Era como tentar prever o futuro de dois gigantes girando no vazio. Uma dança lenta demais para olhos humanos, mas perfeitamente compreensível para o rigor científico. Em determinado momento, os modelos alcançaram consistência absoluta. As previsões passaram a concordar entre si. A data aproximada da colisão começou a surgir com clareza matemática. E a busca finalmente encontrou seu propósito. O universo havia deixado rastros suficientes, e a humanidade havia aprendido a decifrá-los. Ainda assim, havia detalhes imprevisíveis. Campos gravitacionais podem provocar mudanças súbitas. Interações com galáxias satélites podem alterar trajetórias. Mas o destino principal estava traçado. Uma rota inevitável. Uma aproximação cósmica que não poderia ser detida. Esse conhecimento transformou a forma como observamos o céu. Transformou a maneira como entendemos o tempo. E transformou a percepção da nossa própria fragilidade. O anúncio da aproximação ecoou por todos os observatórios do mundo. A busca que começou com dúvidas terminou com convicção. Andrômeda estava vindo em nossa direção, lentamente, inevitavelmente. Todos os dados apontavam para o mesmo destino. E a busca científica, tão longa e tão complexa, finalmente encontrava seu ponto de chegada. Mas, ao mesmo tempo, abria portas para novos mistérios, porque cada resposta no cosmos carrega outra pergunta dentro de si. E é essa busca infinita que mantém a humanidade olhando para as estrelas. Quando observamos o universo em grande escala, percebemos que nada nele permanece intacto para sempre. Galáxias nascem, evoluem e, em algum momento, inevitavelmente colidem. Essas colisões não são acidentes raros, mas parte fundamental da arquitetura cósmica. Cada fusão galáctica deixa marcas profundas na estrutura do universo. Muitas das formas majestosas que vemos hoje
foram moldadas por choques colossais no passado. Em cada impacto, estrelas antigas são deslocadas e novas estrelas são formadas. A destruição de estruturas antigas dá espaço para regiões inteiramente novas. Colisões galácticas são motores de renovação. São processos violentos, mas também criativos. É assim que o universo respira, renasce e se reorganiza. Essa dinâmica está escrita nas profundezas do cosmos, e nós podemos testemunhar suas consequências através de observações modernas. O telescópio Hubble revelou imagens impressionantes de galáxias se entrelaçando como redemoinhos luminosos. O James Webb aprofundou ainda mais esse panorama, mostrando detalhes antes invisíveis. E cada novo registro reforça a mesma conclusão. Colisões são inevitáveis e transformadoras. Quando duas galáxias se aproximam, suas nuvens de gás começam a se comprimir. Essa compressão desencadeia surtos de formação estelar. Regiões inteiras se iluminam como fogos de artifício cósmicos. Ao mesmo tempo, estrelas mais antigas são empurradas para órbitas caóticas. Algumas são arremessadas para os arredores escuros do espaço. Outras são arrastadas para regiões densas, onde a gravidade assume o comando. Mesmo assim, a maioria das estrelas não colide diretamente. O verdadeiro impacto é gravitacional. A gravidade esculpe o novo formato da galáxia resultante, e esse processo demora bilhões de anos para ser concluído. Quando observamos essas fusões à distância, estamos testemunhando o universo escrevendo sua própria história. É uma história de violência criativa, de caos que se transforma em ordem, e de ordem que volta ao caos para recomeçar. Em meio a toda essa dinâmica, surge uma questão fundamental. Qual será o impacto para nós? A Via Láctea não é uma exceção ao destino cósmico. Ela já participou de colisões no passado, e participará novamente, agora com Andrômeda. O sistema solar, pequeno e frágil, está incluído nessa dança, mas a natureza exata do impacto ainda é motivo de estudo. Algumas previsões indicam que seremos lançados para novas regiões da galáxia. Outras sugerem que podemos atravessar zonas de intenso nascimento estelar. Em ambos os casos, haverá mudanças profundas ao nosso redor. A estrutura da Via Láctea será completamente redesenhada. O céu noturno se transformará em algo irreconhecível. Constelações desaparecerão. Novas constelações surgirão. E a forma espiral familiar deixará de existir. No lugar dela, uma nova galáxia se formará. Uma galáxia maior, mais brilhante e mais complexa. Muitos cientistas já chamam esse futuro híbrido de Milcomeda. Será uma fusão grandiosa, marcada por fases de caos e reorganização. Mas apesar da escala monumental, a Terra provavelmente sobreviverá ao processo inicial. Não porque seja resistente, mas porque o espaço entre as estrelas é vasto. A chance de uma colisão direta com outra estrela é mínima. O perigo real está nas mudanças gravitacionais, mudanças que podem alterar a órbita do Sol, ou empurrar o sistema solar para regiões desconhecidas, regiões que podem ser seguras, ou não. Nesse cenário, a humanidade precisará enfrentar incertezas nunca vistas. O universo ao nosso redor não será mais o mesmo. Mas essa transformação é parte natural da evolução cósmica. Colisões galácticas sempre existiram, e sempre existirão. A própria Via Láctea é resultado de fusões antigas. Somos o produto de impactos gigantescos que ocorreram antes de qualquer vida existir na Terra. Nosso planeta nasceu em um universo moldado pela violência das estrelas, e continuará existindo nesse ambiente dinâmico. No entanto, o impacto psicológico dessa possível colisão é tão grande quanto o físico. Saber que nosso lar cósmico vai se transformar altera nossa compreensão da eternidade, porque percebemos que nada é fixo, nem mesmo as galáxias. Previsões mostram que, durante o encontro, fluxos de estrelas serão puxados em longos arcos. Esses arcos criarão pontes luminosas entre as duas galáxias, como estruturas temporárias ligando mundos distantes.
Em seguida, essas pontes se romperão e se reorganizarão. É um processo lindo e destrutivo ao mesmo tempo. E tudo isso será visível no céu da Terra, se ainda estivermos aqui. Enquanto isso, o Sol continuará sua jornada, talvez atravessando zonas de intensa radiação, talvez escapando para regiões mais tranquilas. Cada simulação conta uma história diferente, mas todas concordam em um ponto. A colisão é inevitável, e ela mudará para sempre nosso lugar no universo. A fusão também afetará a distribuição de matéria escura. Essa matéria invisível ajudará a moldar a nova estrutura e influenciará a estabilidade da galáxia resultante. Será uma dança entre forças visíveis e invisíveis, entre o que conhecemos e o que ainda não entendemos. O Hubble registrou galáxias em estágios avançados de fusão. O Webb captou os estágios iniciais com detalhes quase poéticos. Esses registros funcionam como janelas para o nosso futuro. Cada imagem é um lembrete do que nos aguarda. E um alerta da escala gigantesca do universo ao nosso redor. A colisão não será um evento rápido. Durará bilhões de anos. E envolverá ciclos sucessivos de aproximação e separação. Cada ciclo trará novas deformações e novos alinhamentos, até que finalmente tudo se unifique. E a Via Láctea e Andrômeda deixem de existir como entidades separadas. No lugar delas, nascerá algo completamente novo. Algo que carregará vestígios das duas, mas que também será maior que ambas. É assim que o universo evolui, através da colisão e da criação. E nós estamos prestes a fazer parte do próximo grande capítulo dessa história cósmica. No coração do cosmos, cada grande transformação nasce de um conflito invisível. A colisão entre a Via Láctea e Andrômeda é guiada por duas forças que nunca descansam. A gravidade chama. O movimento orbital resiste. E entre essas duas ordens opostas, o destino de ambas as galáxias é definido. A gravidade age como um convite inevitável. O movimento orbital age como uma fuga constante. Uma força puxa, a outra desvia. E esse equilíbrio precário gera a dança mais colossal do universo local. A Via Láctea não deseja a colisão. Andrômeda também não deseja o impacto. Mas a gravidade não pergunta. A gravidade apenas cumpre sua lei. E o movimento orbital apenas tenta prolongar o inevitável. Essa tensão define a trajetória das duas galáxias há bilhões de anos. Enquanto se aproximam, o cosmos se enche de dualidades. Criação e destruição caminham lado a lado. Nascimento e morte se entrelaçam como luz e sombra. O caos aparente oculta uma ordem profunda. A destruição de antigas estruturas abre caminho para novos mundos. O caos das marés gravitacionais desperta explosões de estrelas. A ruptura de nuvens cósmicas libera energia para a criação de nebulosas luminosas. O colapso de regiões densas prepara o surgimento de regiões ainda mais brilhantes. No universo, destruir é muitas vezes o primeiro passo para reconstruir. As fusões galácticas são o exemplo perfeito dessa simetria paradoxal. Cada estrela deslocada encontra novo caminho. Cada órbita perdida dá origem a uma órbita inédita. Nada permanece onde estava, e ainda assim, tudo encontra um novo lugar. A Via Láctea tenta manter sua forma espiral. Andrômeda tenta preservar seus braços longos, mas ambas se deformam lentamente enquanto avançam. Curvaturas emergem. A gravidade distorce suas fronteiras como ondas em mar revolto. E o movimento orbital tenta compensar, como se buscasse manter a harmonia. No centro de cada galáxia, um buraco negro supermassivo aguarda. Esses gigantes silenciosos são a encarnação máxima das forças opostas. Eles são instrumentos de destruição extrema, mas também pilares de estrutura e equilíbrio. Sem eles, nenhuma galáxia manteria sua forma. Com eles, nenhuma galáxia está completamente segura. Quando Via Láctea e Andrômeda se encontrarem, seus buracos negros iniciarão uma dança ainda mais violenta. Será uma dança de atração e repulsão,
uma dança de energia e silêncio absoluto. Eventualmente, eles se fundirão. E essa fusão emitirá ondas gravitacionais pelo universo. Ondas que carregarão a assinatura da unificação. Ondas que dissolverão bilhões de anos de história em um único eco. E mesmo assim, desse choque final surgirá estabilidade. Porque o cosmos sempre retorna ao equilíbrio, mesmo quando parece estar se despedaçando. A colisão é caos, mas o resultado é ordem. Essa é a dualidade central do universo. Nada se perde sem que algo se transforme. Nada se rompe sem que algo floresça. Nada morre sem que algo renasça. A Via Láctea e Andrômeda nos mostram esse princípio em escala cósmica. A destruição de seus braços espirais permitirá a formação de um núcleo mais vasto. O caos gravitacional permitirá estruturas mais densas. A mistura de seus elementos gerará diversidade. A fusão criará novas regiões férteis de gás, e essas regiões darão origem a novos ciclos estelares. A colisão é devastadora, mas também é fértil. É uma tempestade que prepara a calmaria. É um furacão que reorganiza o oceano. É uma força que rasga, mas ao mesmo tempo costura. É o choque que destrói formas, mas preserva essências. A gravidade assume o papel da ordem. O movimento orbital assume o papel da desordem. E ambas se complementam em uma dança infinita. Quando uma galáxia acelera demais, a gravidade desacelera. Quando a gravidade tenta dominar, o movimento orbital redistribui energia. É uma conversa silenciosa entre forças fundamentais. Sem elas, o cosmos seria estático. Sem elas, o cosmos seria vazio. A colisão entre a Via Láctea e Andrômeda é um lembrete dessa harmonia oculta. O universo não busca a destruição. O universo busca a transformação. A fusão não é o fim. A fusão é um recomeço. No caos extremo, surgem novas simetrias. Na aparente bagunça surge uma nova ordem. Na violência, surge a criação. A Via Láctea se dissolve. Andrômeda se desfaz. Mas ambas se unem para formar algo maior. Algo que nenhuma delas poderia ser sozinha. O cosmos funciona assim, por pares, por contrastes, por dualidades. Energia e matéria, luz e escuridão, expansão e colapso, ordem e caos. Cada força precisa da outra para existir. E a colisão entre as duas galáxias é um poema vivo dessas tensões eternas. Um poema escrito em estrelas, gravidade e movimento. Um poema que continuará a ser escrito muito depois de nós. Porque no universo, toda destruição é apenas uma forma diferente de criação. No limite entre o que a ciência explica e o que a imaginação tenta alcançar, surge a fusão final entre a Via Láctea e Andrômeda. A fusão final é chamada pelos astrônomos de Lactômeda. O nome Lactômeda representa uma galáxia híbrida, maior do que qualquer uma das duas originais. A formação de Lactômeda é uma previsão baseada em milhões de simulações. As simulações mostram que a fusão criará uma galáxia elíptica gigantesca. A galáxia Lactômeda terá um núcleo extremamente brilhante. O centro brilhante de Lactômeda abrigará um buraco negro supermassivo ainda mais poderoso. O buraco negro supermassivo de Lactômeda será resultado da fusão dos dois buracos negros originais. A teoria prevê que esse novo buraco negro emitirá ondas gravitacionais intensas. Essas ondas gravitacionais atravessarão o espaço-tempo com um eco profundo. A formação de Lactômeda pode alterar profundamente o ambiente cósmico local. A forma elíptica de Lactômeda será o resultado de bilhões de estrelas sendo redistribuídas. Cada estrela encontrará uma nova órbita dentro da estrutura de Lactômeda. A fusão total levará bilhões de anos para se completar. A ciência considera Lactômeda uma certeza estatística. Mas os detalhes dessa fusão ainda habitam as fronteiras da teoria. A matéria escura desempenhará um papel decisivo no processo. A matéria escura envolverá as duas galáxias como um halo invisível. O halo de matéria escura guiará a trajetória durante a fusão.
A matéria escura funcionará como uma moldura gravitacional para Lactômeda. Sem a matéria escura, a fusão teria um desfecho completamente diferente. A matéria escura não emite luz. A matéria escura não absorve luz. A matéria escura não reflete luz. Mas a matéria escura controla o ritmo da colisão. A matéria escura estabiliza a dança gravitacional entre Via Láctea e Andrômeda. Modelos teóricos sugerem que os halos invisíveis colidirão antes das estrelas. A colisão dos halos de matéria escura desencadeará perturbações profundas. Essas perturbações definirão a estrutura final de Lactômeda. Mesmo assim, a natureza exata da matéria escura continua desconhecida. A matéria escura é um ingrediente essencial, mas ainda misterioso. A teoria sugere que a matéria escura pode formar ondas durante a fusão. Essas ondas de matéria escura podem reorganizar o centro de Lactômeda. Algumas hipóteses indicam que a matéria escura pode até influenciar o nascimento de novas estrelas. Mas tudo isso permanece no campo da especulação científica. A fusão das galáxias também levanta perguntas dramáticas sobre o destino do Sistema Solar. O Sistema Solar poderá ser lançado para regiões mais distantes de Lactômeda. O Sistema Solar poderá ser puxado para dentro do novo núcleo galáctico. O Sistema Solar poderá ser expulso da galáxia completamente. Cada possibilidade depende de pequenas variações gravitacionais. As simulações mostram cenários variados para o Sistema Solar. Em alguns cenários, o Sistema Solar migra para regiões mais calmas. Em outros cenários, o Sistema Solar passa por áreas de intensa formação estelar. Existem simulações em que o Sistema Solar permanece relativamente estável. Existem simulações em que o Sistema Solar é lançado para o espaço intergaláctico. Ser lançado ao espaço intergaláctico significaria viver isolado da nova galáxia Lactômeda. Ser lançado ao espaço intergaláctico significaria navegar em escuridão profunda. Ser lançado ao espaço intergaláctico significaria estar distante de qualquer aglomerado de estrelas. Outras previsões sugerem que o Sol pode perder parte de seus planetas, ou que o Sol possa capturar novos planetas durante o caos gravitacional. O destino da Terra também permanece incerto. Há cenários em que a Terra continua sua órbita tranquilamente. Há cenários em que a Terra é arrancada de sua órbita original. Há cenários em que a Terra vagueia como planeta interestelar. Há cenários em que a Terra fica mais próxima de outras estrelas. Há cenários em que a Terra enfrenta explosões estelares próximas. Cada cenário é uma variação de probabilidades. A ciência não consegue determinar o destino final do Sistema Solar. A ciência apenas calcula possibilidades e limites. Os limites dessas previsões revelam onde termina o conhecimento e onde começa a fronteira da teoria. O processo de fusão também envolve especulações sobre o futuro da vida. A vida do futuro pode surgir em novas regiões de Lactômeda, ou pode se extinguir antes da fusão final, ou pode migrar através de tecnologias futuras para regiões seguras. Essas ideias pertencem ao domínio da ciência e da imaginação. A fusão galáctica é uma realidade. O desfecho para a vida é um mistério. Os modelos computacionais revelam padrões repetidos, mas cada simulação produz nuances diferentes. Pequenas diferenças iniciais criam destinos completamente novos. Por isso, o futuro de Lactômeda é parcialmente previsível e parcialmente insondável. Os cientistas trabalham nas fronteiras do cálculo. Os cientistas expandem os limites das equações gravitacionais. E mesmo assim, a incerteza persiste. A fronteira da teoria não é uma barreira. A fronteira da teoria é uma zona de possibilidades. A fronteira da teoria inspira a curiosidade. A fronteira da teoria provoca novas perguntas. Entre elas, que forma final terá Lactômeda? Que equilíbrio surgirá da fusão total? Como será o novo ambiente cósmico local? Qual será o ritmo gravitacional dessa nova galáxia? Quais estrelas sobreviverão ao encontro? Quais sistemas serão engolidos pelo núcleo? Quais regiões se transformarão em desertos cósmicos?
Quais regiões florescerão com novas estrelas? A fusão galáctica abre portas para inúmeros futuros possíveis. Cada futuro possível é um capítulo ainda não escrito. A humanidade observa essa previsão cósmica com humildade. A humanidade entende que nem tudo pode ser previsto, nem tudo pode ser calculado, nem tudo pode ser conhecido. A fusão gera certezas astronômicas, mas também gera perguntas sem resposta, e essas perguntas moldam nossa busca por conhecimento. No encontro entre Via Láctea e Andrômeda, o futuro é uma fronteira aberta, e Lactômeda é o símbolo dessa fronteira infinita, porque no limite entre ciência e imaginação nasce o próximo capítulo do cosmos. O futuro da astronomia ampliará a compreensão da aproximação entre Via Láctea e Andrômeda, como nunca antes. Novos telescópios abrirão janelas para regiões do cosmos ainda intocadas pela observação humana. O James Webb aprofundará a análise das fusões antigas para decodificar tendências evolutivas ocultas. Instrumentos infravermelhos revelarão ondas de choque escondidas no tecido intergaláctico. Detectores ultrassensíveis captarão brilhos tênues de estrelas arrancadas de seus sistemas. Observatórios orbitais estudarão distorções sutis causadas pela aproximação gravitacional. Plataformas espaciais acompanharão deslocamentos quase imperceptíveis no mar estelar. O Vera Rubin registrará o céu repetidamente para capturar alterações que se acumulam de forma lenta. Cada varredura do Vera Rubin construirá um retrato temporal do avanço galáctico. Longas sequências de dados do Vera Rubin permitirão comparar movimentos de estrelas periféricas. Novas câmeras de campo amplo identificarão trajetórias antes ignoradas. Sistemas fotométricos avançados registrarão oscilações luminosas em regiões turbulentas. Métodos astrométricos refinarão a localização de objetos afastados pela alteração gravitacional. Conjuntos de radiotelescópios desenharão mapas detalhados do hidrogênio entre as duas espirais. O Skyline Array rastreará reverberações emitidas por nuvens intergalácticas agitadas. Cada antena do Skyline Array analisará ecos de estruturas rasgadas pela atração mútua. Observadores de rádio estudarão ondulações no gás primordial que preenchem o espaço entre as galáxias. Sinais fracos captados pelo Skyline Array mostrarão perturbações invisíveis aos métodos ópticos. Novas redes de interferometria espacial criarão imagens de altíssima definição das regiões de encontro. Sistemas combinados de observação cruzarão dados de diversas frequências para reconstruir padrões tridimensionais. Telescópios submilimétricos identificarão colisões entre nuvens geladas despedaçadas pelo impacto iminente. Equipamentos ultravioleta investigarão estrelas jovens acesas por compressões de gás antecipadas pela fusão. Detectores de raio-x observarão emissões violentas de matéria aquecida durante choques gravitacionais. Sensores de partículas estudarão ventos interestelares acelerados pela aproximação. Redes globais de monitoramento calcularão a curvatura do espaço provocada pela fusão futura. Satélites de precisão refinarão a distância real que separa as duas galáxias, ajustando previsões. Cada nova medida orbital dos satélites revelará acelerações discretas no deslocamento. Equipamentos de rastreamento gravitacional registrarão mudanças sutis no fluxo de matéria escura. Constelações de sondas espaciais explorarão regiões do halo galáctico ainda desconhecidas. Sondas autônomas investigarão partículas fugitivas expulsas pelo encontro progressivo. Supercomputadores testarão milhares de possíveis trajetórias para prever o cenário mais provável. Simulações detalhadas reconstruirão a dança estelar com bilhões de corpos individuais. Algoritmos de dinâmica orbital estudarão perturbações causadas por pequenos objetos massivos. Modelos numéricos traduzirão forças invisíveis em movimentos compreensíveis. Representações virtuais gerarão colisões alternativas para comparar desfechos possíveis.
Plataformas de realidade científica permitirão visualizar o impacto em escalas colossais. Computações distribuídas dividirão bilhões de cálculos entre máquinas conectadas. Redes de IA aprenderão padrões recorrentes em fusões observadas ao longo do cosmos. A inteligência artificial inferirá tendências que escapam ao olhar humano. Sistemas neurais projetarão configurações de galáxias pós-fusão, com precisão crescente. Ferramentas quânticas calcularão probabilidades para caminhos raros do sistema solar durante o evento. Processadores quânticos manipularão interações caóticas como se fossem paisagens ordenadas. Métodos quânticos desvendarão trajetórias improváveis que poderiam proteger o Sol. Ambientes híbridos unirão computação clássica e quântica para reconstruções muito mais detalhadas. Bancos de dados intergalácticos armazenarão séculos de observações para análises de tendência. Sistemas autoadaptáveis reorganizarão simulações conforme novas evidências forem surgindo. Observatórios automatizados enviarão atualizações constantes sobre o comportamento das duas espirais. Redes de aprendizado profundo interpretarão flutuações milenares como padrões emergentes. Métodos estatísticos avançados quantificarão incertezas negligenciadas no passado. Softwares astronômicos oferecerão visualizações fiéis dos estágios mais distantes da fusão. Estudos de evolução cósmica identificarão galáxias similares para comparar cronogramas de colisão. Pesquisas extragalácticas avaliarão como fusões anteriores moldaram ambientes planetários. Missões intergalácticas remotas investigarão regiões raras onde galáxias colidiram de maneira incomum. Espectrômetros de alta resolução medirão novos elementos formados durante compressões extremas. Observações químicas revelarão assinaturas inéditas de estrelas nascidas em tempestades gravitacionais. Novas teorias abordarão como halos de matéria escura influenciam a fusão real. Debates científicos explorarão cenários extremos para o destino da Via Láctea. Estudos comparativos examinarão como o encontro poderá remodelar completamente o céu noturno. Hipóteses ousadas especularão sobre possíveis deformações no campo magnético galáctico. Ideias recentes investigarão se o sistema solar permanecerá estável ou será lançado para o vazio. Satélites de monitoramento térmico identificarão pontos de aquecimento gerados por compressões intergalácticas. Sistemas ópticos adaptativos corrigirão distorções para enxergar detalhes mínimos de estrelas desgarradas. Missões criogênicas manterão instrumentos resfriados para captar sinais quase indetectáveis. Projetos internacionais compartilharão dados para unificar previsões de longo prazo. Redes de telescópios amadores complementarão lacunas da observação profissional. Programas educativos permitirão que estudantes acompanhem as mudanças no mapa galáctico. Plataformas públicas divulgarão imagens atualizadas da aproximação para inspirar novas gerações. Órgãos de pesquisa incentivarão estudos sobre impactos remotos da fusão no ambiente cósmico. Astrônomos independentes analisarão lacunas nos modelos oficiais. Grupos de estudo explorarão possíveis caminhos de sobrevivência para sistemas planetários. Conceitos inovadores preverão como novos braços espirais poderão se formar após a fusão. Algoritmos evolutivos sugerirão morfologias finais para a galáxia resultante. Teorias revisadas examinarão o nascimento de superaglomerados após o impacto. Pesquisas recentes investigarão regiões que podem se tornar berçários estelares gigantes. Novos estudos modelarão a redistribuição da poeira galáctica durante o choque. Observações polares analisarão como campos magnéticos se entrelaçarão após a fusão. Cálculos de energia estimarão a intensidade das tempestades estelares que surgirão. Avaliações experimentais reconstruirão como o brilho total da galáxia resultante evoluirá. Estimativas refinadas preverão caminhos alternativos se a matéria escura alterar a rota prevista. Hipóteses atualizadas considerarão eventos improváveis que podem atrasar a fusão. A humanidade
compreenderá melhor onde se encaixa nessa vastidão em transformação. A ciência ampliará a capacidade de antecipar mudanças cósmicas de longo prazo. Cada tecnologia criada refletirá o desejo de entender nossa posição no universo. A astronomia reforçará o valor de observar lentamente fenômenos que ultrapassam gerações. O estudo da fusão futura lembrará que somos parte de um processo muito maior. A aproximação entre as galáxias inspirará reflexões sobre o destino de civilizações longínquas. Ideias sobre o futuro estimularão perguntas sobre como a vida pode persistir em escalas cósmicas. Pesquisas de fronteira incentivarão a busca por soluções tecnológicas para proteger mundos. Projetos científicos reforçarão a necessidade de preservar o conhecimento em eras futuras. Novas descobertas renovarão a curiosidade humana diante do desconhecido. A colisão futura servirá como lembrete de que nada no universo permanece imóvel. O avanço da tecnologia mostrará que podemos decifrar eventos que ocorrem em bilhões de anos. A mente humana perceberá que o cosmos é um organismo em evolução constante. A aproximação entre as galáxias reforçará a visão de que tudo no universo está em movimento. A ciência do amanhã nos convidará a imaginar futuros que hoje parecem distantes demais. O estudo da fusão abrirá portas para filosofias sobre impermanência e transformação. O progresso tecnológico permitirá compreender detalhes que antes eram ocultos. As próximas décadas revelarão informações que mudarão a narrativa cósmica atual. O futuro da pesquisa mostrará que o conhecimento é sempre um horizonte em expansão, e a humanidade seguirá olhando para o céu, buscando respostas entre duas galáxias prestes a se unir. A aproximação entre Via Láctea e Andrômeda recorda que nada no universo permanece eterno. Cada estrela que brilha carrega a memória de mudanças que antecedem qualquer era humana. A fusão futura lembra que até estruturas colossais seguem ciclos de nascimento e dissolução. O cosmos respira em tempos tão vastos que parecem silêncio aos nossos sentidos. A união entre duas galáxias revela que destruição e criação podem coexistir sem contradição. A colisão distante mostra que o universo evolui como um organismo em constante metamorfose. A impermanência cósmica ecoa a impermanência humana, ainda que em escalas distintas. O destino das galáxias inspira reflexões sobre o valor da transformação. A fusão inevitável lembra que mudanças profundas também podem ser fontes de beleza. Cada estrela deslocada durante o impacto reforça que o movimento é a regra universal. A formação de novos sistemas estelares sugere que o fim pode ser apenas um prelúdio luminoso. O encontro entre as duas espirais ilustra o poder criativo das forças gravitacionais. A dança cósmica evidencia que a ordem emerge do caos com elegância surpreendente. A colisão distante faz o tempo humano parecer breve, mas ainda assim significativo. A transformação galáctica convida a contemplar o lugar da humanidade nesse vasto cenário. O ciclo das estrelas ensina que tudo, cedo ou tarde, encontra um novo equilíbrio. A fusão futura amplia a percepção sobre a fragilidade de nossas certezas. A aproximação galáctica simboliza mudanças inevitáveis que carregam potencial para recomeços. A evolução cósmica recorda que cada final contém sementes de futuros desconhecidos. A jornada das galáxias inspira uma visão mais ampla sobre nossas próprias jornadas. A colisão aguardada destaca que até gigantes celestes seguem destinos entrelaçados. A Via Láctea e Andrômeda revelam que caminhos independentes podem convergir de forma grandiosa. A fusão cósmica exibe um espetáculo que transcende os limites da compreensão humana. A natureza intergaláctica do evento desperta humildade diante das escalas universais. A transformação futura lembra que o universo é um mestre silencioso em renovação. O encontro das espirais mostra que até sistemas vastos buscam novas configurações. A aproximação inevitável reforça que o tempo galáctico é paciente e preciso. A fusão futura constitui um marco no fluxo contínuo da evolução cósmica.
A interação entre as estrelas demonstra que nenhuma trajetória é realmente estática. A formação da lactômeda simboliza a união de histórias que se entrelaçam ao longo de éons. A humanidade, ao observar esse destino cósmico, reflete sobre sua própria transitoriedade. O futuro galáctico inspira perguntas sobre o significado de existir em um universo em mudança. A colisão prevista ressalta que a vida persiste mesmo em meio a transformações monumentais. O ciclo das galáxias oferece metáforas profundas sobre perda e renovação. A fusão estelar sugere que cada colapso pode esconder um novo nascimento. A colisão lembra que, assim como galáxias, seres humanos seguem trilhas de encontros e despedidas. A aproximação entre as espirais inspira coragem para encarar mudanças inevitáveis. A união galáctica ilumina o potencial de criação contido no desconhecido. O destino conjunto das galáxias ecoa o destino coletivo da humanidade. A transformação futura desafia a imaginar novas formas de existência. A fusão prevista demonstra que a beleza pode surgir de forças colossais em conflito. A aproximação galáctica reforça a ideia de que tudo se move para além do que percebemos. A união futura revela que até vastos reinos de estrelas encontram harmonia após o caos. A colisão distante oferece uma lente para compreender o valor do tempo presente. A dança entre as galáxias mostra que padrões imensos emergem de processos aparentemente caóticos. O encontro intergaláctico ensina que transformação não é ruptura, mas continuidade. O processo de fusão aponta para a ciclicidade que permeia todas as escalas do universo. A aproximação inevitável reforça a noção de pertencimento ao cosmos em evolução. A fusão final motiva a reflexão sobre a fragilidade da vida em meio à imensidão. A união cósmica reacende o questionamento sobre o sentido de observar tamanha grandiosidade. O movimento das galáxias lembra que o universo jamais permanece imóvel. O destino da Via Láctea e de Andrômeda ressalta que tudo segue o fluxo da mudança. A fusão futura transforma o medo do desconhecido em admiração profunda. A aproximação estelar inspira a reconhecer a beleza do imprevisível. A união entre as galáxias simboliza a dança eterna da matéria. A fusão estelar evidencia que as forças cósmicas também criam oportunidades para a novidade. A colisão galáctica convida a contemplar nossa posição minúscula e preciosa. A nova galáxia resultante será testemunho de processos que transcendem eras. A aproximação galáctica oferece perspectivas sobre como civilizações futuras verão o céu. O nascimento da lactômeda revelará que até cataclismos podem ser obras de arte cósmica. A reflexão sobre esse futuro convida a imaginar horizontes muito além da vida humana. A fusão prevista mostra que o universo é um ciclo contínuo de expansão e reinvenção. A aproximação inevitável desperta consciência sobre a fragilidade de nossa própria galáxia. O encontro entre as espirais inspira reverência por processos que ultrapassam qualquer escala humana. A fusão final sugere que finais cósmicos também podem carregar profunda serenidade. A transformação galáctica reforça que o universo não teme recomeços. O destino conjunto das galáxias provoca questionamentos sobre nossa permanência no tempo. A união estelar revela que até gigantes celestes seguem trajetórias de renovação. A fusão futura representa o momento em que duas histórias se convertem em uma só. A aproximação galáctica convida a contemplar o valor da continuidade. O futuro da lactômeda ilustrará o poder inevitável da gravidade como escultora do cosmos. O nascimento da nova galáxia revelará estruturas belas moldadas por forças titânicas. O conflito entre estrelas conduzirá à formação de mundos que ainda não existem. A fusão abrirá caminhos para novas constelações e novas paisagens celestes. A união galáctica transformará cenários antigos em possibilidades inéditas. A colisão distante estimulará reflexões sobre o que significa sobrevivência em escalas astronômicas. A fusão reafirmará que o universo está sempre se reconstruindo.
A aproximação estelar ecoará lições sobre resiliência e renascimento. A nova estrutura galáctica lembrará que o cosmos não conhece estagnação. A formação da lactômeda ampliará a percepção humana sobre mudança profunda. A colisão futura sugere que até fenômenos destrutivos geram novas eras. A fusão cósmica despertará admiração pela harmonia escondida em eventos caóticos. A aproximação das galáxias reforçará a compreensão da interconexão universal. O nascimento da lactômeda ilustrará a fusão de memórias cósmicas acumuladas ao longo de éons. A transformação futura estimulará perguntas sobre nossa própria evolução. A fusão final inspirará olhares mais amplos sobre o ciclo da existência. A união estelar recordará a importância de aceitar mudanças inevitáveis. O destino das galáxias fornecerá uma metáfora sobre reconstruir após o impacto. A aproximação galáctica mostrará que mesmo separações imensas podem terminar em reencontros. A fusão futura permitirá imaginar futuros luminosos além da compreensão atual. A contemplação desse destino cósmico fortalecerá a percepção da beleza universal. A transformação das galáxias despertará reverência pelo poder criativo do espaço-tempo. A fusão final ampliará a consciência sobre nossa pequenez e grandeza simultâneas. A aproximação estelar recordará que somos feitos de matéria que já viveu outras fusões. A união galáctica oferecerá uma oportunidade para refletir sobre nossa herança cósmica. A fusão inevitável mostrará que toda mudança profunda carrega promessa de renovação. A transformação das galáxias convidará a olhar o universo com novos olhos. A aproximação entre Via Láctea e Andrômeda inspirará perguntas que talvez nunca respondamos. A fusão futura nos lembrará que o cosmos continua sua história, com ou sem testemunhas. E a última reflexão ecoará no silêncio. Se até galáxias se unem após bilhões de anos, o que nós, tão pequenos, também poderemos transformar.